Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Assim diz a palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, então, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vamos continuar, só mais um trechinho. 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você pode se assentar? Paulo e Silas estavam indo para um lugar chamado Macedônia, e no meio do caminho eles fazem essa parada, já na entrada da Macedônia, nessa colônia chamada Filipos. É onde depois Paulo vem a escrever a carta dirigida aos filipenses, os cidadãos dessa cidade. Paulo para nesse lugar, Filipos, e ali eles pregam a palavra de Deus. É o que Paulo e Silas faziam, pregavam a palavra de Deus, sem acréscimos, apenas pregavam a palavra de Deus. E é o que fizeram ali em Filipos, de tal forma que uma mulher chamada Lídia ouviu a pregação e aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, o texto diz que Lídia constrangeu Paulo e Silas a continuarem na cidade de Filipos por ainda mais algum tempo antes de continuarem a caminhada. Aparentemente Paulo e Silas tinham a intenção de continuar a caminhada, seguindo pela Macedônia, mas Lídia os constrangeu de tal forma que eles permaneceram ali por mais algum tempo, por mais tempo do que esperavam inicialmente ficar. Paulo e Silas ficaram ali, e de tempos em tempos eles iam e se reuniam a Lídia e a outros que haviam aceitado a Jesus, e oravam e cantavam louvores ao Senhor. Frequentemente eles faziam isso, de tempos em tempos. Então, o texto diz que chegou certo dia em que Paulo e Silas estavam indo até o encontro de Lídia e outros cristãos para louvarem o Senhor e orarem em grupo, até que uma mulher os interrompeu. Uma mulher começou a incomodar Paulo e Silas. Uma mulher ia atrás deles, dizendo repetidamente, de maneira frenética: aí estão Paulo e Silas que pregam a palavra de Deus. Ela ia repetindo isso freneticamente, e o que ela estava dizendo era verdade. Contudo, incomodou profundamente Paulo, de tal forma que Paulo notou que ela estava endemoniada. Havia um espírito maligno tomando conta dela. Ainda assim ela estava dizendo a verdade. Então por que Paulo se incomodou tanto com isso se ela estava dizendo a verdade? Bom, ainda que fosse um elogio, você não deve levar todo elogio em consideração. Na verdade, muitos homens de Deus caíram devido a elogios, ao orgulho demais. Tenha cuidado com os elogios. Por vezes quem te elogia é justamente quem deseja o seu mal. Aquela mulher estava endemoniada e dizendo aquilo. Então Paulo notou aquela situação, notou que ela estava endemoniada, incomodando-se com aquilo. Em certa ocasião, para e expulsa o demônio em nome de Jesus. Paulo impõe as mãos sobre ela e diz: em nome de Jesus, expulso este demônio. Apenas no nome de Jesus o demônio poderia ser expulso. Não poderia ser expulso no nome de qualquer outro. O único que o diabo é obrigado a respeitar e obrigado a se curvar é Cristo Jesus. Não há nenhum outro nome no céu ou na terra pelo qual sejamos salvos. Não há nenhum outro nome.
Mas no nome de Jesus, Paulo expulsou o demônio. Contudo, aquela mulher endemoniada, através daqueles demônios, ela provia previsões. Ela fazia previsões de várias pessoas, dizia o que aconteceria na vida delas, de tal forma que haviam homens que escravizavam ela, que cuidavam dela para ganhar dinheiro com as adivinhações dela, que ao verem que ela tinha sido curada e liberta daquele demônio, se incomodaram com o que Paulo e Silas tinham feito, porque eles a escravizavam usando essa adivinhação dela, que vinha de demônios. Então, quando houve a libertação, eles se incomodaram com Paulo e Silas de tal forma que intentaram matá-los, acabar com eles. Então, os donos daquela mulher, os que escravizavam aquela mulher, pegaram Paulo e Silas, os encontraram, os pegaram e os levaram à praça pública e disseram: estes homens, Paulo e Silas, estão pregando costumes que não são os nossos. Esses homens estão pregando costumes que não têm a ver com Roma, de tal forma que são uma ameaça para Roma. Porque ter uma religião que não era de Estado não era necessariamente um crime em Roma, mas se a religião fosse uma ameaça política a Roma, então era um crime. Então eles disseram: esses homens estão pregando costumes. Mentira! Paulo e Silas não pregavam costumes, porque o Evangelho não é costume. O Evangelho não se trata da roupa que você usa, do jeito que o seu cabelo é. Não se trata disso. Se trata de Cristo Jesus como a única fonte de salvação. Esse é o Evangelho. E qualquer costume que haja, qualquer mudança de costume em nós, é em consequência de Cristo Jesus. Mas o Evangelho não é costume. Muitos hoje se atêm tão somente a costumes, a práticas, a maneira de se vestir, mas esquecem do centro do Evangelho, Jesus. Mas Paulo e Silas não. Eles pregavam fielmente o Evangelho. Mas aqueles homens os acusaram de uma mentira. Disseram que pregavam costumes e que ameaçavam politicamente Roma, e que então por isso deveriam ser mortos, deveriam ser presos. E assim foi feito. Guardas da cidade, os chamados pretores, pegaram Paulo e Silas e, sem fazer qualquer julgamento de maneira justa, eles simplesmente arrancaram as roupas de Paulo e Silas, os constrangeram em público e ordenaram que Paulo e Silas fossem chicoteados. E Paulo e Silas foram chicoteados, e muito chicoteados, certamente por horas. Foram feridos a chicotadas. E havia uma absoluta injustiça nisso, porque eles estavam em Filipos, que era a jurisdição de Roma, e Paulo era cidadão romano. Paulo, enquanto cidadão romano, em toda a jurisdição de Roma, não poderia sofrer com esta pena de ser chicoteado. Contudo, não fizeram qualquer julgamento, não pediram nada, não perguntaram nada a respeito disso, apenas de maneira ilegal e injusta o chicotearam, a ele e a Silas. Então essa foi a situação: injustiça e agressão e vergonha pública. Estavam nus em público, arrancaram suas roupas. Mas não foi o bastante. Então decidiram enviar Paulo e Silas para uma prisão. E disseram ao carcereiro: coloquem estes dois homens, Paulo e Silas, no lugar mais obscuro da prisão. Coloquem ele no lugar mais terrível. E assim foi feito. O carcereiro escolheu o pior lugar para Paulo e Silas. Colocou eles no meio da escuridão. Na prisão romana havia uma parte superior que era um pouco mais clara, que ainda recebia alguma luz solar, e havia a parte inferior que era absolutamente escura. E na parte mais profunda da prisão foram colocados Paulo e Silas, acorrentados pelos pés a um tronco. Esse tronco era, pelo que se observa na arqueologia de Roma, esse tronco era posto no chão em um buraco.
E as correntes, sempre que o acorrentado se movia, as correntes incomodavam o corpo, dificultavam o movimento. Eles estavam, Paulo e Silas, acorrentados pelos pés, não pelas mãos. Por que não pelas mãos, mas pelos pés? Talvez porque Roma sabia que eles não matariam ninguém, eram cristãos, mas a maior ameaça que eles podiam prover a Roma era saírem dali e pregarem o Evangelho. Então tinham que ser presos pelos pés, e presos naquele tronco de tal maneira que qualquer movimento incomodava, ainda mais porque o corpo estava inteiro ferido, com chagas, com machucaduras, as costas inchadas, sangrando. Ali estavam Paulo e Silas, num momento de absoluta injustiça, feridos, em meio à escuridão e acorrentados de tal forma que qualquer movimento causaria dor. O que poderíamos esperar então deles? Poderíamos esperar deles uma atitude de lamentação, um drama, não é? Afinal, nos pequenos problemas da vida, nós fazemos um drama imenso. Qualquer coisa que acontece, pensamos que Deus nos abandonou. Poderíamos esperar essa atitude de Paulo e Silas, mas não. Paulo e Silas conheciam a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a paz de Cristo, que não é a paz como a que o mundo oferece. O mundo oferece uma paz e uma alegria que só funciona, que só existe, que só se processa quando tudo está bem, quando você tem a casa que quer, quando tem o carro que quer. Mas a paz e a alegria que Cristo fornece e oferece a cada um de nós é muito superior a isso. É tamanha a paz que você pode estar na pior situação da sua vida, a paz. Porque você entende o que Jesus disse aos discípulos em João 16. Há um pequeno momento de tristeza, mas depois se reflete em uma alegria imensa. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Paulo e Silas sabiam que aquele pequeno momento de aflição iria refletir em um peso eterno de glória. Então tinham alegria e felicidade mesmo em meio ao problema. Podiam estar ali em paz. E em paz eles fazem algo absolutamente inesperado. Em meio à injustiça, em meio à escuridão, feridos e acorrentados, presos, Paulo e Silas louvam a Deus. Eles oram e louvam, e muitos louvores são orações. Eles oram e louvam. Apesar de estarem em meio à aflição, eles oram e louvam. Enquanto oravam e louvavam, no meio da noite, quando a noite caiu, e no meio da noite, no momento mais denso, à meia-noite, enquanto louvavam, e aqueles que estavam presos ali ao redor ouviam aquele louvor, enquanto estavam ali, houve um terremoto. Em meio àquele louvor, quando foi meia-noite, houve um terremoto. E o terremoto abalou as estruturas da prisão, mas a prisão não caiu sobre eles, não os matou. O terremoto apenas desfez os grilhões, quebrou as cadeias, mas manteve Paulo e Silas vivos. Então, ocorrendo isso, o carcereiro acordou, e quando viu que as cadeias estavam caídas, quando haviam caído as prisões, o carcereiro teve medo, porque se um carcereiro deixasse prisioneiros fugirem naquela época, seria certamente morto. Então ele decide: não vale a pena ser morto por Roma, é melhor me matar agora. Então o carcereiro decide: vou me matar. Ele pega uma lâmina e aponta em sua própria direção. E nesse ponto Paulo e Silas poderiam dizer: se mate, acabe com isso de uma vez. Afinal, veja só o que ele fez a eles: os enviou à pior parte da prisão. Mas o Evangelho é de perdão, é de amor, é de graça. Então Paulo e Silas dizem: não faça isso,
Não faça isso, não se mate com medo de que tenhamos fugido. Veja, nós estamos todos aqui. Por que estavam todos lá? As cadeias já haviam caído. Por um momento o carcereiro estava até dormindo. Então por que eles continuaram lá? Por que continuaram naquela prisão? É porque Paulo e Silas não precisavam fugir dali para terem sua liberdade. Eles já estavam livres ali dentro. Aleluia. Veja só, quero que você entenda isso. Dentro daquela prisão, em meio à escuridão, acorrentados, Paulo e Silas estavam livres, libertos. Em meio àquela escuridão, quando louvavam a Deus, a luz de Cristo raiou. Em meio àquela prisão, aqueles grilhões não os prendiam, porque já haviam sido libertos. Libertos por outro terremoto, sabe qual? Mateus 27. E Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. E houve um tremor de terra, e as rochas se partiram. E os túmulos se abriram. A pior escravidão, a escravidão da morte, já havia acabado. Paulo e Silas estavam libertos ali dentro, libertos por Cristo, libertos de tudo. Ainda que permanecessem presos fisicamente, a alma voava com louvor. É por isso que Paulo disse em sua segunda carta a Timóteo: Timóteo, estou preso, meu corpo está preso, mas a palavra não está presa, a palavra não está algemada, não está acorrentada. Podem prender o seu corpo, podem prender o nosso corpo, tomar tudo de nós, mas não podem tirar o nosso louvor, a nossa adoração. Jamais, é impossível, não podem tomar de nós esta alegria. Em meio à aflição, em meio à prisão, sabe o que você deve fazer? Não reclamar, clamar. Clame. Em meio à prisão, clame aquele que libertou a sua alma. Em meio à escuridão da vida, tome esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e a luz de Cristo raia sobre a sua vida. Será que você compreende isso? Enquanto nós estamos aqui, tudo pode acontecer. Você pode perder absolutamente tudo. O mundo pode te tomar absolutamente tudo por causa do Evangelho. Pode te tomar absolutamente tudo, mas não o seu louvor, o seu contato, a sua intimidade com Deus. Nem principados, nem potestades, altura nenhuma, profundidade nenhuma, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Então, o que podem fazer? Matar o seu corpo? Nem te matar vai impedir a adoração. Nem te matar, porque se te matarem, você vai adorar no céu. Aleluia. No céu não será necessário orar, porque estaremos ali intimamente ao lado de Deus, falaremos com Ele face a face. No céu não será necessário pregar, porque todos ali conhecerão a Cristo intimamente. Mas o que faremos no céu eternamente? Louvaremos, louvor e adoração, louvaremos com os anjos por toda a eternidade, e nada pode impedir isso. Então, entendemos porque Paulo e Silas permaneceram naquele lugar. Precisaram permanecer em Filipos, porque Deus os permitiu passarem por aquilo. Porque depois de tudo que aconteceu, o carcereiro foi até eles com uma luz e depois saiu com eles da cadeia e perguntou a eles: o que devo fazer para ser salvo? Eles disseram: aceita Cristo Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eles estavam ali para que aquele homem e para que a família daquele homem fossem salvos. Eles estavam ali para que aqueles prisioneiros que estavam ao redor fossem salvos, porque o louvor deles não quebrou apenas aquela cadeia. O louvor de Paulo e Silas não quebrou apenas os grilhões de Paulo e Silas, mas através do louvor deles toda a prisão foi desfeita, os grilhões foram desfeitos. Então, através do nosso louvor, através do seu louvor, grilhões de muitos serão desfeitos.
Esse é o poder do nosso louvor, muito maior do que de armas de guerra, muito maior. Você compreende isso? Fique de pé, por favor. Ainda vamos louvar mais um pouco? Aleluia! Eu estava ansioso por isso. Eu gostaria que você orasse comigo nessa noite, para que o que você cantar não seja apenas uma canção, não seja apenas música, mas seja adoração, seja louvor. Porque esse mundo está cheio de músicas, mas o que há aqui é diferente, o que há aqui é especial. Esses irmãos e irmãs cantam demais, é um absurdo. Queria eu cantar assim, é maravilhoso. Mas é algo de ainda muito mais especial no que eles cantam, no louvor deles. Unção, poder de Deus. Cantar bem é legal, mas louvar desfaz cadeias, esmiuça os montes, através do seu louvor, tudo o que há de obra maligna é desfeito. Então ore comigo nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, não queremos oferecer a Ti, Senhor, apenas canções, apenas músicas. Queremos, Senhor, Te oferecer louvor, e que esse louvor possa chegar ao Teu trono, Senhor, com aroma suave, meu Pai, com aroma suave, de tal forma que as cadeias que nos cercam venham cair, sejam desfeitas em absoluto, Senhor. Que haja liberdade no meio de nós, não apenas para nós mesmos, mas para todos que nos ouvem. Que haja liberdade, Senhor, através do louvor. Liberdade, meu Pai, porque louvamos a Ti e a nenhum outro, porque somente Tu, Senhor, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Essa é a nossa intenção, Senhor. No nome de Jesus é o que Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Vamos lá? Vou cantar também. Não, vou. Oh, glória a Deus! Agora nesse dia. Glória a Jesus! Ia estragar o culto. Um culto tão bonito não pode.
Ei!